Olá, boa tarde, bem-vindos a todos. Para quem não me conhece e for chegando, eu sou Cristiana Rocha, guia de turismo. O bate-papo hoje é sobre turismo na terceira idade, com o amigo e guia de turismo Marco Godoy. Eu vou colocar o nosso tema do bate-papo de hoje. Ó, o Marcos já chegou aí, Marco. Bem-vindo. Olá, Márcio, bem-vindo. Obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde, Marco. Tudo bom? Tudo bem, e você? Me ouve bem? Te ouço bem, você me ouve? Também. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Opa, o prazer é meu. Vou colocar aqui o nosso tema do bate-papo e a gente Uhum, já começa oficialmente. tá bom. Hoje eu esqueci na hora de abrir a live, dá para colocar também no assunto, né? Mas eu vou colocar como comentário, fixar aqui. Vai funcionar na prática para quem for chegando saber do que a gente está falando. Certo. Pronto. Bem-vinda, Ótimo. Sandra. Ó, a Sandra está chegando aí, o Márcio da Gás também já está por aí. Vão chegando, Olá, pessoal. bem-vindos a todos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cristiana Rocha, guia de turismo. O bate-papo hoje é com o amigo e guia Marco Godoy e a gente vai falar sobre turismo na terceira idade. E aí eu já vou passar a palavra para você, Marco, fazer uma breve apresentação. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sou Marco Godoy, sou guia de turismo há aproximadamente 10 anos. Sou guia regional Brasil e América do Sul. E tenho uma tendência, vamos dizer assim, a trabalhar com a terceira idade. Posso até dizer que eu estou me especializando aí nesse nicho de mercado. E é isso. Uau! Bom, a boa notícia, Marco, é que nós estamos vivendo mais e melhor. A tendência aí de envelhecimento da população, tanto mundial quanto brasileira, já é realidade. Uhum, Hoje são mais de 28 milhões de idosos no Brasil, o que representa cerca de 13% da população. E aí é interessante a gente observar o quê? Nós estamos tendo menos filhos, às vezes nem temos filhos, e isso colabora para esse envelhecimento da população global, em escala global, não só nacional, e também para uma renovação mais lenta. E aí eu vou passar para a primeira colocação desse, para abrir os nossos trabalhos aí, para você discorrer um pouquinho sobre a temática do turismo depois dos 60, a questão da pessoa idosa e alguns marcos divisores, especialmente as leis que se referem ao Estatuto do Idoso e à Política Nacional do Idoso. certo. Antes eu quero te dar uma sugestão, posso? Claro, deve. De- é, acho que eu vou inventar uma palavra, mas desafixa o comentário, porque ele está travando e Ah, não aparece os outros. Você é mesmo? fixou o tema, Ah, foi isso que tá, então eu aconteceu. excluí. Isso, pronto. Mas Aí já ontem dá para ver quem funcionou. entra e quem pergunta. Ontem Entendi. Tá estava assim também. Bom, bom, vamos lá. então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, segundo a Organização Mundial de Turismo, o conceito certo é pessoa idosa. Tudo que for fora disso não representa a organização, certo? A população, como você falou, né, do Brasil vem crescendo e ela é uma grande força, especialmente no turismo rodoviário, né? Movimentado, é, todo o turismo rodoviário aí, o forte dela é esse, né? É, e aí é o seguinte, o estatuto, segundo o Estatuto do Idoso, é a lei, vou ler aqui, ó, a colinha, Tá lei bom. 10.741 de 1º de outubro de 2003,
e a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Eles definem a pessoa idosa todos aqueles que têm 60 anos ou mais. Existem algumas controvérsias em algumas cidades, especialmente da Grande São Paulo, que eles contam o idoso a partir de 65 anos para algumas coisas, transporte, por exemplo. Né? Mas o estatuto diz que é acima de 60 anos. Tá? Bom, as políticas, né? As políticas dos idosos. Né? Eu acho que cada vez mais tem se pensado nessa população. Já vi alguns filmes, alguns documentários a respeito disso, que é uma preocupação em todos os sentidos, né? Condições de saúde, que melhorou muito nos últimos anos, né? Nos últimos 60 anos, uma pessoa de 60 anos era mais que idosa, era praticamente pré-histórica, né? E não tinha muita expectativa de vida essa pessoa, né? Oi, Cida, boa tarde. Bom, essa pessoa não tinha muito e cada vez mais está se preocupando com isso. Né? Então agora já é obrigatório os espaços, todos os espaços públicos, ter a sua classificação como para idoso, né? Assim como para deficiente físico, para cegos, né? Para surdos. Então o idoso também faz parte dessa categoria. Né? Então rampas, em todos os lugares hoje, lugares públicos, você encontra rampas, banheiros acessíveis, né? Com barras para ajudar o idoso. Né? Porque embora ele tenha uma expectativa de vida maior, o corpo muitas vezes sente. O espírito não, a cabeça não, mas o corpo sente. Então, para que eles participem da sociedade ativamente, é importante que tenham essas políticas. Né? Eu acho isso assim super importante, porque eles estão vivos, né? Hoje uma Claro. pessoa de 60 anos está nativa. Eu tenho 63. Estou fazendo tours aí, viagens, trilhas. Então, é importante. Eu ainda não senti muito o peso da idade, mas eu vejo pelos alguns passageiros que, embora eles queiram acompanhar, eles sentem. E eles são bravos, né? Eles são heróis, porque mesmo com as limitações dele, eles participam, eles querem ver, eles querem conhecer. Então é da maior importância que se crie e se aperfeiçoe. Então essas leis, né? Enfim, toda essa programação aí voltada para o idoso. Volte o olhar, né, para esse segmento Sim, sim, da vida importantíssimo. humana, exatamente, e as demandas, as exigências. Aí eu vou aproveitar o gancho, você já adiantou algumas coisas que a gente vai puxar um pouquinho mais lá para frente, mas tudo Uhum. bem. E aí, aproveitando o gancho, por que tantos nomes diferentes para uma mesma fase da vida? Aí, duas outras provocações, assim, queremos ser eternamente jovens, além de imortais. Os 60 são os novos 30. E aí, já estou emendando três coisas aí, depois eu deixo você falar à vontade sobre isso. Como que era ser idoso? Você adiantou um pouquinho já, mas há 50, 60 anos atrás, com uma expectativa de vida entre 35 e 45 anos. Porque depois a gente vai falar sobre como é ser idoso hoje. Então, Uhum. à vontade. Então vamos lá. Começando então, vamos por Por que partes. tantos Primeira, nomes diferentes, né? então, isso daí eu acho que essa questão de nomes, eu acho que foi criado no intuito de agradar o passageiro. Né? Porém, como eu falei, a Organização Mundial do Turismo, né, pede, aconselha que se chame só de pessoa idosa ou idoso. Né? Porque é uma questão de respeito. Né? Porque o idoso, ele não é uma criança, ele não é um jovem, ele é um idoso, com todas as limitações, com todas as felicidades que tem de ser. É uma pessoa que construiu uma vida, que construiu uma história profissional, pessoal, familiar, né?
Então ele tem que ser respeitado como tal. Eu costumo sempre comentar isso com os meus passageiros. é, não tenham vergonha de ser idoso. Não queiram ser o que a gente não é. A gente não é mais jovem. A gente é um idoso, digamos assim, um idoso moderno, né? Que a gente é atuante. Então, hoje o idoso fala. Bom, isso vou falar depois, vai. Eu vou atropelando. Você sabe como é guia, né? Tranquilo, vai atropelando, a gente vai trazendo de volta ou jogando lá pra frente. Fica à vontade. Não Tá barra, bom. não, vai em paz. Então, que eu estava falando, é uma questão de respeito. Então, eu não aprovo chamar de meninas, meninos, vô, vó, vem aqui. Não, não é. Ele não é meu avô, não é minha avó, não é meu tio, não é minha tia. É uma pessoa. Então, eu tenho uma memória relativamente boa. Então, depois Chama de pelo uma, nome. depois de 2, 3 dias no máximo, eu já sei todo mundo, o nome de todo mundo que está no ônibus, ou de 90%. Então, e quando eu não sei, eu pergunto, falo, qual é o seu nome mesmo? Ah, tá, então, fulano. Eu chamo pelo nome, né? É. Que isso é importante para eles também, né? Ser reconhecido como pessoa e ser respeitado com todas as limitações que eles têm, com todas as necessidades, que são várias, né? É isso. E eu acho que veio do intuito, então, retomando a sua pergunta, sua primeira pergunta, o intuito de agradar mesmo. Você sabe que o brasileiro é super caloroso, né? Quer agradar, quer tratar bem e tal, então acaba caindo nesse contexto que não é o recomendável realmente. Só para citar alguns, né? Melhor idade, terceira idade, idade do ouro. Mas eu acho também que tem a ver, Marco, bastante com a questão de como as pessoas, as próprias pessoas, não só os jovens ou a sociedade, como o próprio idoso se entende nessa fase da vida. Então, aquela história do velho, nem pensar, né? Não quero ser chamado de velho, valha-me Deus, porque tem um vínculo, uma carga histórica, cultural, tudo isso, essa ideia do que era o idoso antes e do que é o idoso hoje, é um processo de criação coletiva, individual e coletiva, né? No passar do tempo, das eras, por fatores históricos, por fatores de tecnologia e inovações tecnológicas que mudaram os lugares desse idoso para ele chegar até onde chegamos hoje e continua sendo um processo de construção. Então também tem a ver muito, com certeza, também, além dessa sua percepção, eu imagino que essa questão de que ninguém quer ser chamado de velho porque isso significa certas coisas. Isso não quer dizer que não existam muitos jovens velhos e muitos velhos idosos, 60 a mais, jovens de espírito, que são mais ativos. A gente aprende todo dia, né? Inclusive conduzindo grupos nessa faixa etária. Tenho passageiros que correm, dançam, cantam, atuam em peças teatrais, se permitem viver tudo o que o seu momento presente permite. Inclusive, eu tenho uma ideia para mim de que a melhor idade é a que a gente está, porque é a única possível. Serve para criança, serve Exatamente. para adolescente, serve para adulto, serve para o jovem. A opção é morrer cedo, né, Marco? Quem não quiser envelhecer, seja Assim, física ou mentalmente, é morrer cedo. Ó, o Marco está contribuindo aí. Idoso hoje não quer perder tempo, estão plenamente conectados e antenados. Verdade, Márcio. exatamente. Desculpa. Mas É exatamente isso que eu ia te falar. Dessa questão que você levantou aí. Hoje eles estão muito. Alguns, inclusive, não querem nem que chame de senhor e de senhora, querem que chame pelo nome. E por quê? Como você falou mesmo, está ligado a uma questão de coisa velha. Velho se joga fora. As coisas velhas, a sua panela velha, seu prato velho em casa, se joga fora e pega um novo. Então está muito ligado a isso ainda. Então por isso que eu faço essa narrativa com eles e eu falo exatamente isso. A melhor idade é a idade que a gente está, não importa qual é ela. Né? exatamente. É o presente. E eles têm muito disso de presente também. Né? Eu costumo trabalhar bastante isso com eles do presente, né? Do aqui e agora. Conduzi um grupo, levei um grupo para Pedra Bela, que é a maior tirolesa, né, de São Paulo, talvez do Brasil, são 1.800 metros, e tinha idoso e foi, atravessou. Eu não fui, com a desculpa de, não, claro, eu estou trabalhando, não estou aqui para me divertir e tal, né, tô dando
dando assessoria para o pessoal e tal, É. mas teve idoso que foi com acompanhante, mas foi, entendeu? E então eles têm que se sentir participante da sociedade, né, da vida principalmente, né? E que o Márcio falou aí, Márcio, né? Eles estão antenados, eles mandam o tempo inteiro lives para os parentes, para os amigos, mandam fotos de onde a gente está. E então é bem isso mesmo. É uma é uma diferença, né? E a questão, não sei se eu pulei uma questão aí, a questão de ser idoso, né? Eu costumo Como era ser contar idoso há 50, 60 anos atrás, com uma expectativa de 35, 45 anos. isso. Eu costumo até também contar uma historinha, assim, acho que até você já sabe dessa história, da minha bisa, a minha bisavó. Eu não conhecia, eu sou o caçula, mas pelas histórias de família, ela ficou viúva muito cedo e colocou luto e nunca mais tirou. Te Então, aquele imagino. lencinho preto na cabeça, o vestidinho, blusinha preta, né? Aquela saia mais comprida, o vestido mais comprido, e não se cogitava. Hoje não, hoje já é diferente o olhar do idoso, né? É, e eles estão muito antenados. Claro, aí vamos abrir um parênteses, Cristiana, nós estamos falando tudo isso, mas não é uma regra geral, tá? O comportamento do idoso, o modo como ele se vê na sociedade, depende muito da região que ele mora, da forma como ele foi criado, até da alimentação que ele tem, do cotidiano dele, a cultura da onde ele mora. Então, tudo isso conta também para a formação do atual idoso. Tá? Nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, já tem um grupo de idoso mais ativo, né? Que é justamente esse, que viaja, que passeia e que tem sede de saber, né? É muito bonito quando a gente está numa narrativa e você olha para o ônibus assim, tá todo mundo quieto, assim, gente até assim, sabe aquela situação de chegar um pouquinho mais para frente para tentar absorver melhor as informações, né? Então eles estão aprendendo, a gente aprendendo com eles muita coisa e eles aprendendo com a gente também. Eu acho assim fantástico, eu adoro trabalhar com eles, eu sempre volto revigorado. E na despedida eu sempre falo, na minha narrativa de despedida, eu falo que eu pretendo, para eles não deixarem nunca de ser assim, não importa o que aconteça, e que eu pretendo continuar conduzindo e ser como eles também, já que eu já estou entrando na terceira idade, já entrei, né? É, Oficialmente. oficialmente, então eu pretendo ser, porque eu realmente, minhas baterias voltam carregadas cada vez que eu viajo, especialmente quando eu viajo faço uma viagem maior de 5, 6 dias, né? Que eu convivo com eles dia e noite. É um tal de dança, de vai, e vai conhecer isso, e vamos comigo, você sabe onde fica o shopping? Eu quero passear no shopping, você sabe, né? Eles estão sempre prontos, algumas vezes até mais do que eu, com mais energia do que eu. Mas a gente é profissional, tem que seguir em frente, né? É verdade. Essa questão do luto que você falou era um rito social, né? Uma exigência social. Ai, de quem se destacava e dizia, não, eu não vou ficar assim um Nossa, ano ou mais de luto ou eternamente em luto. Porque sempre houve vozes dissidentes ao longo da história que resolveram ser o que queriam ser, a revelia ou enfrentando tudo o que isso significava. Então, eu acho interessante, isso alimenta bem nosso bate-papo. A gente vive numa sociedade, agora cada vez mais aceleradamente, da obsolescência programada, do uhum, jovem em detrimento do velho, do vigor em detrimento da decadência, como se nas várias faixas etárias não tivesse as suas especificidades e sim, particularidades. Então você tem as duas pontas, a criança pequena e o idoso, que requerem cuidados, mas que requerem autonomia, incentivar a criatividade, a experimentar as coisas. Tem as suas especificidades. A criança está aprendendo a andar, o idoso tem que tomar mais cuidado ao andar, porque às vezes o reflexo ou uma calçada ruim, que pode ser ruim para qualquer público,
né? E aí daqui a pouco mais para frente eu vou puxar detidamente a questão de acessibilidade, desenho universal, que você já deu uns spoilers aí. Então, tem todos esses fatores, por isso o velhice ninguém quer. E eu acho até que é interessante que a gente pode dizer que o termo velhice caiu em desuso, ficou velho a ideia de idoso que a gente tinha, ainda Uhum. está em processo, ainda há preconceitos da sociedade e do próprio idoso em relação ao que ele imagina sobre ele mesmo, sobre esse processo biológico e natural do ciclo, né, dos seres vivos e do ser humano normal. E aí eu quero puxar para a próxima questão. O que você entende que seja ser idoso hoje, com uma expectativa de vida aí de 80, não, vamos até a partir 80, 90, já estou dando essa janela aí já de 30 anos garantida, então 80, 90, 100 anos. Aí a gente pode fazer outras colocações que são frases usuais de brincadeiras. A vida recomeça aos 60. E aí você pode trazer também nessa resposta tendências que você visualiza, assuntos que são interessantes e relativos a essa temática que às vezes a gente. Ai, será que eu toco sobre esse assunto, né? Mas idoso faz isso, né? Como assim? E as novas demandas, que olhar com carinho, atenção, respeito e dignidade, esse novo segmento, não só de mercado em termos de turismo, mas em termos de políticas sociais, políticas da iniciativa, né, como a gente falou das leis lá no começo. Então, tanto no turismo como em outras áreas, as novas demandas também para esse novo perfil de envelhecimento da população. Tá, então vamos lá por partes, porque agora eu sou idoso também, eu preciso ir devagar, tá? Sério. Eu tive uma experiência muito interessante com relação a essa coisa da juventude e do idoso. É um movimento que existe ainda meio tímido, né, de fazer o mix nos grupos, sabe? E no meu caso eu achei bastante válido, porque aquela alegria do jovem, que o idoso gosta tanto e que permanece nele muitas vezes, né? A sabedoria do idoso, quando conta uma história, eu sempre dou a palavra para alguém que queira falar alguma coisa, contar a história. Né? Então eu acho que funciona bastante. E eu acho que é um bom começo para a gente quebrar esse estigma de coisa velha, de idoso, como você falou, já fica uma palavra muito. Não é tão Pesada, usada. né? É pesada mesmo, né? Então, eu acho assim. é, eu acho muito válido essa integração dos dois, tá? Eu tive uma experiência, como eu falei, e foi bem bacana. O idoso hoje. Com relação a políticas públicas, a gente já falou um pouquinho antes, né? Que é da maior importância. Hoje você sai, em qualquer lugar que você vá, até em balada você vê idoso, né? Então, Por que não, né? eu adoro uma balada. Então, você vai em museus, você vai em parques, você vai, enfim, qualquer lugar que você vai, o idoso está presente. Né? Então, cada vez mais importante que se crie políticas, que se crie, como eu falei, de acessibilidade e outras coisas também que são importantes. Por exemplo, avisos. Avisos, o idoso ele já tem uma certa dificuldade como eu falei, o corpo, o espírito não sente, a mente não, mas o corpo sente. Então é importante que as placas de sinalização de aviso sejam feitas de forma que fique nítido para ele, né? Sem muita interferência, né? Sem ruídos, vamos que a gente fala em publicidade, e com letras que dê para ele, não precisa ser aquele exagero, mas né? Não adianta você colocar uma placa que a pessoa que tem a visão perfeita vai ler normalmente. Não, você tem que colocar uma placa maior. Né? Então, isso faz parte também da acessibilidade, da integração do idoso. Né? Além das outras que eu já falei, tem isso também. O que mais? Mitos aí que te vem à cabeça sobre os 60 a mais, a partir dos 60 anos, mitos que a gente ainda tem e ouve em relação a essa faixa etária. Ah, um que se ouve muito, né? Ah, ele já está com 70 anos, ele já tem o direito de fazer o que quiser.
né? Botar o Tenho, chapéu roxo, né? botar o Tem chapéu essa roxo. expressão. De certa forma, não é errado, né? Também Não acho. é Eu acho que errado. não precisa nem esperar chegar nessa faixa para ter esse tipo de atitude. Depois, no fechamento, eu tenho uma colocação sobre isso que vale não só para terceira idade, como para todos os momentos da vida da gente. Eu conheço uma passageira que acabou ficando amiga, né? Faz tempo que a gente não se vê, ainda mais agora com a pandemia. Mas quando ela fez 60 anos, ela resolveu fazer a primeira tatuagem. E aí ela falou que ela adora viajar. E quando ela fica muito tempo em casa, ela fica deprimida. Ela fala, já sei, vou fazer uma tatuagem. E aí ela tem tatuagem no pescoço, nos braços, nas costas, né? E ela já está com bem mais de 60, né? Já está, acho que já chegou, está perto dos 70. E a última vez que eu a vi, ela estava com um namorado, surfista, Ah, também idoso, também tatuado, andando com apoio da bengala, com a ajuda de uma bengala, cabelão, né? E os dois estavam lindos na praia, curtindo a praia deles, tal. Eu acho fantástico isso, né? Mas e as pessoas falam, nossa, eu contei isso para algumas pessoas, todo mundo fala, credo, ela não tem senso de ridículo, né? Então esse é um dos mitos. Envelheceu, não pode fazer mais nada. Você tem que ficar quietinha na sua casa. Você já aprendeu a fazer crochê, Cris? não, Porque o Marco, futuro é não esse. tenho afinidade nem para crochê, nem para fazer amigurushi, nem ficar guardada numa caixinha lá num quartinho esperando a morte chegar. Não tenho perfil para isso, não. Ainda bem que você faz parte dessa geração que vai chegar lá ativa, né? Completamente ativa, né? E o que mais que você me perguntou? Deixa eu ver. O mito de que idoso gosta de baile. De Ou baile, né? sexualidade a partir dos 60 anos. Sim. Tabu. Nem todo idoso gosta de baile, né? Nem todo idoso gosta de bingo. Exato. E aí vai aparecer de novo aquela palavra-chave, né? Tem grupo que fala para mim assim: bingo, pelo amor de Deus, não, é coisa de velho. Bingo E é tem os coisa que de vão, velho. e tem os que vão perguntar: você não vai fazer bingo? E tudo bem, Tem. né? São Não, as tudo duas bem. vertentes são mais possíveis. Porque é uma diversão, né? É uma diversão, um passatempo durante uma viagem e tal, não tenho nada contra. Mas acho engraçado que eu até já brinco, é um grupo que eu viajo muito, eu falo, e aí, vamos fazer bingo? Não, pelo amor de Deus, é o maior banzé no ônibus, né? Eu não sou velho e tal. Então, Ah, eu vou aproveitar, a Sandra está se posicionando aqui. Eu ainda não cheguei aos 60, mas estou aqui costurando e ouvindo vocês. Pode ser costura? KKK. Claro, Sandra, tá valendo. O que te fizer feliz, pode ser. Pode ser cozinhar, pode ser dançar, pode ser cantar. Tá feliz, te deixa feliz se sentindo bem? Manda ver. Eu é que afinidade parece que eu tenho 50 dedos quando eu tento fazer alguma coisa pequenininha na agulha. Eu deixo para quem tem essa habilidade, prestigio, encomendo, compro de quem faz e tem outras habilidades que aí eu gosto de é fazer. Eu verdade. até faço artesanato com um detalhismo de artesanato em papel, mas costura realmente, crochê, pelo menos até agora o bichinho não despertou em mim, não. Não Vai saber despertou, né? amanhã ou depois, né? É. A Sandra tá desculpada porque ela já é uma artesã, né? Ela é uma artesã muito boa, então faz trabalhos bem bacanas. Então, Sandra, continue assim, pode continuar, tá bom? Costura coisas lindas, inclusive. Ela é muito talentosa. Então, falando então das possibilidades, né? Alguns gostam de bingo, outros não gostam, uns gostam de dançar, outros não gostam. E tem aqueles que não gostam de dançar, não gostam de dançar, mas gostam de ver, né? Então acompanha o grupo, vai, curte, sem problema nenhum, tá? É, e aí uma coisa que é muito interessante também na terceira idade, que as pessoas acham horror, às vezes até elas mesmo, né? É a questão da sexualidade, né? Eles estão vivos, eles estão vivendo o momento deles, né? Sim. Então rola paquera, rola, sabe, beijinho, então é normal, sabe?
E aí faz parte do nosso trabalho como guia, né? É, encarar isso de forma normal e tentar, digamos assim, não é abafar, mas não dar trela para comentários, né? Porque tem algumas pessoas que, embora estejam no grupo, gostem de passear, tal, ainda mantém esse ranço, né, de velho não pode, né? Sim. Então tenho casaizinhos aí que eu conheço de acima dos 80 anos, acima dos 70 que se formaram em viagens que eu estava. Então é normal, assim como os adolescentes fazem a mesma coisa e a gente acha normal, né? Só que com a responsabilidade que a gente tem de tomar conta deles, que os pais esperam que eles não façam nada errado, eles acham É, sempre que os filhos são santos, acha que né? eles não fazem. É verdade. E já os idosos não, eles têm vida própria, a gente não precisa se preocupar, né? Claro que a gente tenta levar alguns assuntos, como a importância da proteção, e tudo isso, né? Então, esse é um aspecto também que causa um pouco de espanto. Eu não vejo nada de errado, os namoricos, né? E aí vai. E tudo isso, de novo, né? Dependendo muito da região que eles vêm, da cultura deles, né? Da Então, bagagem. isso. E nosso papel enquanto guia de turismo é justamente entender isso, para saber lidar e deixá-los o mais confortável possível para que eles aproveitem bem o passeio deles, né? Eu diria que encarar de forma natural, como é natural em outras tantas fases da vida, se relacionar, paquerar, nas Uhum, instâncias várias que hoje temos de diversidades possíveis. E ok, cada um na sua praia, não atrapalhando a praia do outro, respeitando essas diferenças, né? E eu exatamente. acho que quem fica, ai, fofocando, nossa, mas você viu isso ou aquilo, assim, o assado? Tem que parar e pensar e rever os seus próprios questões consigo mesmo. Sim, O autoconhecimento, né, que a gente busca a vida inteira e às vezes tem sempre coisa nova para aprender, mas eu acho que tem muito mais a ver com isso. Se cada um cuidasse e tentasse evoluir dentro da sua própria vida, das alterações que a gente só pode fazer a respeito de nós mesmos e com as nossas mudanças, dar aquelas ondas de como cai uma pedrinha na água e vai uhum, reverberando, você passa adiante com o seu comportamento, com as suas verdades. Se cada um se preocupasse em ser fiel a si mesmo, nesse sentido, contribuir para a sua individualidade, para o seu autoconhecimento, mas para a vida em sociedade. Somos sociais, vivemos em sociedade. E parássemos tanto com tantos mimimis, ou mesmo tantos hoje politicamente corretos e incorretos e etc e tal, para a gente não se estender muito nessa retórica, né? O mundo seria melhor, seria mais tolerante, as pessoas seriam mais felizes, o planeta seria mais saudável. Eu acho super saudável nessa faixa etária, sim, porque se aumentou o tempo de vida, a expectativa de vida, com mais qualidade, essa é uma das instâncias da qualidade de vida, como ter saúde, como ser ativo, ir ao encontro das coisas que você faz e te fazem bem, te realizam como pessoa. E mais para frente a gente vai falar detidamente sobre, já daqui a pouquinho, sobre o protagonismo, né? E o que isso significa para essa faixa etária e no contexto de turismo também, especificamente. A próxima pergunta, Marco, é sobre o desenho universal. Oi, diga lá. Só Marco, responder, posso responder uma pergunta aqui? A pode sim. Karina está me perguntando, de acordo com a minha experiência, qual destino tem tido maior procura pela melhor idade? É, olha aí a melhor idade, tá vendo? Karina, a É. melhor idade é a idade que a gente vive, tá? A melhor procura pelas pessoas idosas. Olha, não tem. Eles gostam muito de praia, gostam muito de rural, eu diria, circuito das águas. Então, seriam talvez esses três os mais procurados. É, é, então, basicamente, engloba quase que todo o turismo, né? Tirando o ecoturismo, alguns fazem trilha também. Alguns fazem trilha, mas já são menos. Tirando o ecoturismo, o turismo de aventura, né? Eles adoram o turismo de compra, por exemplo, né? Já tive problema com uma excursão que foi vendido
para um lugar de aventura e foi vendido para metade do ônibus como aventura e a metade do ônibus como compras. E quando Ixi, só descobri quando chegou lá que o guia local falou: olha, aqui é o centro de compras, mas infelizmente nós não vamos passar por aproveitar. ele hoje. Nossa, deu um fuzuê no ônibus. E aí, Quase apanhou. aí de novo o guia de turismo, entra a importância do guia de turismo, né? No fim deu tudo certo, quem queria ir para compra foi, quem queria ir para esportes radicais foi, Zé Fini. Então, só voltando um pouquinho, eu queria pontuar uma coisa com relação ao Claro. preconceito entre eles mesmos. Né? Mais uma vez, o trabalho do guia de turismo está aí presente, porque nós somos uma referência para eles. Né? É, o jovem, ele gosta de bagunça, é brincadeira, é gincana. A pessoa madura, adulta, vamos dizer assim, já é mais na dela. Às vezes não liga muito para informações, acha que pode fazer o que quer, né, sair do grupo sem avisar, tal. Agora a terceira idade não, a terceira idade cria uma relação de dependência com o guia. Né? Então, nós somos uma referência para a terceira idade. Né? Então, a postura do guia diante daquele fato vai falar muito. Né? Então, eles O viram papel de que, mediar, né? sim, é uma mediação camuflada. Porque eles viram que eu encontrei o casal que se formou naquela. E conversei com os dois, e dei risada, e brinquei, como eu faço sempre. Eles falaram: nossa, é normal. Sim. Se o guia está levando assim, né? Então, é uma forma subliminar da gente educar também os passageiros. Eu não preciso pegar o microfone no ônibus e dar um sermão, falar. Não preciso disso. Né? Não É vai surtir só. o efeito, é. Vai Não vai, ficar, muito pelo ficar, contrário. vai pesar, né? Eles vão se sentir ofendidos. Né? Então, eu acredito muito no exemplo, né, nas lições através de exemplo. Então, se eu conversei, por exemplo, um outro grupo que foge daí, mas só como exemplo, eu tive uma passageira trans, uma mulher trans, tá? Assim, quando ela entrou no ônibus, eu percebi que as pessoas ficaram assim naquela curiosidade. Mas a partir do momento que começou a viagem, que eu comecei a falar com todo mundo, eu falei com ela, eu perguntei, foi relaxando o clima. E no fim, ficou tudo certo. Então, por isso que eu acredito que o papel do guia é fundamental. Não fazer brincadeirinhas, não fazer dar indiretas, nada disso. É normal agir Respeito. normalmente. É respeito, né? O respeito, exatamente, como Resumindo ser em uma humano. palavra, respeito como ser humano. Dignidade, Exatamente. respeito, respeito à autonomia, apesar das especificidades de cada fase da vida, não só para ficar na terceira idade, mas criança tem as suas particularidades, um pouquinho maior outras, o adolescente outras, o adulto, o idoso, todos, cada um tem as suas demandas, as suas exigências, as suas especificidades, particularidades, e isso não precisa ser menos nem mais, tem que ser levado em consideração. Exatamente. Inclusive, existe você se identificar, e não tem nada de errado com isso, com esta ou com aquela faixa etária, e se dedicar mais a esta ou aquela, ou se especializar, como você brincou, porque também tem a ver com identificação, ou não, né? Então, eu Sim, acho que olhar atento, a escuta ativa, observar, ah, segurar o juízo de valor, porque todos nós temos os nossos próprios pensamentos, preconceitos, para melhorar na gente também, driblar, né? Ninguém uhum. é perfeito. Então, às vezes a Não, gente não. tem que descobrir, eu acho que o trabalho do guia de turismo e de turismo, viajar e conhecer várias pessoas, vários lugares, comunidades e contextos, traz isso, acelera esse processo de entender. Ontem eu estava conversando sobre narrativas plurais e narrativas possíveis. Isso é muito rico. A gente às vezes não vai Sim, ficar rico monetariamente como guia de turismo, mas enriquece dessas outras experiências de vida, que é o que a gente leva, de fato, né? exatamente. E o idoso, ele está muito aberto para isso. Sabe? Eu costumo, vou em uma cidadezinha do interior. Então tem toda uma preparação no ônibus, né?
Claro, a gente vai para uma cidade que é do tamanho de um bairro de São Paulo, todo mundo se conhece, as portas ficam abertas, as janelas, alguém vai passar na rua cumprimentar, é a cultura deles, é o modo de vida deles. Então vamos respeitar e vamos entrar na deles também. Nada de ficar xeretando dentro das casas, né? Porque a janela ou a porta está aberta, parar, ficar olhando. E eles gostam disso. Eu brinco muito com os meus passageiros idosos, né? E eles gostam disso. E aí passa e cumprimenta. E às vezes a pessoa não cumprimenta, eles cumprimentam, sabe? Porque eu já falei que é normal no interior ser assim, né? Então eles cumprimentam tal. Então eles são muito abertos para experiências. São muito mesmo. É A gente sensacional. precisa, a gente precisa mudar as chavinhas, não só em relação às pessoas, né? Os visitantes e os visitados, as comunidades locais, valorizar essas outras histórias, esses outros saberes, que às vezes entram em choque com o que a gente pensa e acredita, e aí é bom para a gente fazer reflexões e não só julgar e dizer, ah, mas isso é assim, mas isso é assado. E eu diria que a gente tem que mudar a chavinha para as velocidades das cidades também, né? A gente sabe que a Também. cabeça São Paulo, acelerado. Depois que a gente começa a trabalhar com viagem, nunca mais a gente viaja só a lazer, né? E É. tem os desafios não só das pessoas, mas às vezes do ritmo das cidades também, de cidade pequena, que fecha para o almoço, faz a festa, ou o ritmo do museu, né? Eu tive uma experiência bem brevemente aqui para pontuar, que eu fui numa cidade pequenininha de Minas, e a gente visitou um museu, que era uma casa histórica, cheia de elementos. Eu passei só os olhos assim. Olha, Marco, eu deixei o grupo livre para navegar naquela casa ali, apreciar, e eu passei a hora inteira, praticamente deu uma hora deles ali dentro, tentando conseguir o recibo que eu precisava, o ritmo da pessoa que eu precisava fazer, o recibo não fluiu, a chavinha. E eu tive que fazer um trabalho assim, putz, eu não vou ver essa casa também, porque não vai dar. Eu vou esperar esse recibo aqui, autonomia, se tem carimbo. Então, hoje eu consigo dar risada disso, né? Mas aquele dia eu falei, meu Deus do céu. Eu achei que tinha me preparado para uma cidade menor em outro ritmo, mas tem que aprender sobre isso também. E você sabe que isso funciona no inverso também, né? Eu tive uma experiência com um grupo que veio do interior de São Paulo, uma cidade grande, tá? Mas no grupo tinha um senhor italiano. E ele não entendeu muito bem no início a dinâmica de São Paulo. Porque nós chegamos para tomar. Eles queriam tomar um café. Não tinham me Certo. falado nada. Mas quando eu entrei no ônibus, a gente queria tomar um café. Aí, pá, lembrei de uma padaria e tal. Então a gente foi num grupo, sei lá, de 20 pessoas, sem avisar na padaria. Nós deixamos o pessoal da padaria, uma padaria relativamente pequena. O pessoal ficou meio louco. E o senhor italiano ficou bravo porque o atendimento era muito ruim. Hum. Porque tinha três Era rápido. balconistas. Não, não, ele falou, não, eu estou tentando pedir uma coisa, eu não consigo, o serviço aqui é muito ruim. Ele saiu bravo da padaria, eu fui atrás dele, expliquei, falei, olha, padaria é pequena, eles estão com 3 funcionários, estão se desdobrando ao máximo, nós chegamos sem avisar, vocês não me falaram que queriam o café da manhã, estão chegando Sim, sem avisar, tal. Aí ele foi entendendo a dinâmica, né? claro. Aí depois, dali da padaria até o primeiro ponto que a gente foi, eu fui falando um pouco sobre São Paulo, sobre a quantidade de habitantes, de carros, de restaurantes, então foi assimilando. Quer dizer, ele achou, no final, ele gostou muito do passeio, achou maravilhoso, sabe? E então funciona também para quem vem do interior. Eu faço bastante receptivo. Para quem vem do interior, funciona bastante também essa coisa. Tanto é que agora, quando eu vou encontrar com eles, eu já começo a minha narrativa me apresentando e falando sobre São Paulo, que São Paulo não para, do movimento de São Paulo, e já vou preparando. Desde esse dia eu já vou preparando, porque eu percebi que as pessoas vêm no ritmo do interior, que você chega na padaria, você conhece o rapaz que está lá porque ele é filho do dono, que foi seu colega de escola, né? E aí tem toda aquela atenção especial, não tem ninguém na padaria praticamente. Então, funciona dos dois lados isso. A Ana fez uma pergunta interessante. Se a gente imagina que o público idoso, a pessoa idosa, vai querer viajar no pós-pandemia ou ela vai ter medo? Então, essa é uma pergunta para a gente responder. E a gente está naqueles 15 minutos do segundo tempo, já são Já? 4:15 e tem mais.
três coisas aí que ainda quero puxar de você. Então, vamos para a resposta brevemente para a pergunta da Ana: qual que é a sua percepção sobre isso? Se as pessoas vão querer voltar a viajar ou se elas vão ter medo, ou as duas coisas. Olha, eu não sei, viu, Ana? Eu acho que assim, no primeiro momento, eles vão ficar meio apreensivos, tá? Mas à medida que eles forem vendo que as excursões estão saindo, e tal, eles vão, acho que criar coragem, porque eles gostam muito de viajar. Então, para eles qualquer lugar é viagem, né? Seja de um dia, eu acredito que nós, como as operadoras e os guias também vão tomar algumas precauções, grupos menores, distanciamento e tudo isso que a gente já sabe. Mas eu acredito que não vai ter problema, não. Eu estou esperando meus turistas aí de braços abertos para mostrar São Paulo. E só uma É, outra coisinha que diga. a Karina perguntou se os próprios idosos se intitulam como idosos ou tem outras nomenclaturas que eles se intitulam. Não, geralmente idosos mesmo, viu, Karina? Eles entendem. Não sei se você já estava, acho que já estava quando eu falei, quando eu falo para eles sobre a idade, a história de vida que eles têm, a família, netos, alguns bisnetos. Então, eles acabam entendendo toda essa teoria aí sobre a idade, e eles falam, e às vezes até reclamam, falam, nossa, eu sou idoso, eu não posso ficar nessa fila. Ah, eu sou idoso, por que estão demorando tanto? Então eles aceitam bem. Acho que o mais apropriado é o idoso mesmo. Eu imagino que tem as duas vertentes, né? Tem os idosos que levam na brincadeira e se tratam, já vi essa situação. Ah, nós somos velhos mesmo, e levam numa esportiva, numa brincadeira, destrinchando, né? Desconstruindo o que vem de carga negativa sobre a questão de velho ou velhice na nossa Sim, sociedade contemporânea, como tem outros que não, preferem fantasiar. Então tem, como são pessoas, né? Serhumano.com é variedade, diversidade, biodiversidade, tem todos os gostos. Tem gente que se auto-intitula, tem gente que se dá outros nomes, ou uhum. que não aceita a sua mão ali à disposição para uma descida do ônibus porque acha que você está tratando que ela é velha e, na verdade, você deixa a sua mão disponível para quem precisar de ajuda e para qualquer faixa etária, né? Então, é todas essas coisas, né? Então, aí assim, vamos falar de novo do guia de turismo, né? É, eu preparo o pessoal no ônibus. Eu falo, olha, gente, quando a gente desembarca, que eu estou lá na porta oferecendo a mão, não é porque eu sou bacaninha. Eu sou bacaninha também, mas é um procedimento de segurança, porque muitas vezes vocês levantam, estão tão encantados com o lugar que não prestam muita atenção no degrau, ou viajou muito tempo sentado, as pernas já não obedecem tanto, porque acontece com qualquer um, não é só com o idoso, né? Então é isso, tá? E eles dão risada, eu falo, eu brinco com eles e tal, e acabam a grande maioria aceitando mesmo. Perfeito. É, Antes de você fazer a pergunta, eu só queria falar uma coisa. Eu estou vendo que tem bastante perguntas aí, tá? E não vai dar tempo de responder todas. Então, gente, mande para a Cristiana ou mandem para o meu. Isso, Inbox. mandem para o meu Instagram que eu vou responder com o maior prazer aí. Caminhos das Trilhas de Ubatuba, melhor idade. Melhor idade não existe. A melhor idade é a idade que nós estamos vivendo. É o dia de hoje, tá? É o idoso, é a terceira idade. A idade que já se aposentou, que já tem uma vida estabilizada, que já criou os filhos, já encaminhou e vai curtir um pouco a vida. Ok? Fala Perfeito. aí, Cris. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer mágica nos 10 minutinhos finais aqui. Eu vou Tá. fazer um mix e aí vou jogar para você responder Que esse mix seja aqui, rápido. uma junção, e depois a gente vai para o encerramento. A gente já falou em linhas gerais de desenho universal, que tem a ver com as novas demandas, não só para o público de idosos, mas para todas as outras faixas etárias possíveis e diversidades também. Eu quero que você pincele como que o turismo colabora para esse envelhecimento ativo, o que que você entende também por esse envelhecimento ativo.
E vou juntar na mesma pergunta porque tem tudo a ver com o envelhecimento ativo, a contribuição do turismo, essa questão da comunicação entre gerações, intergeracionais, agora inclusive mais aguçada com a pandemia, o vô precisa falar com o neto e vice-versa para criar um link com as gerações mais novas. E aí a gente vai para os encerramentos finais. São 5 minutos para responder 3 perguntas. Valendo! Agora eu fico nervoso, eu não vou nem lembrar qual foi a Não, primeira. imagina! O que você entende como envelhecimento ativo? Como o turismo contribui para esse dito envelhecimento ativo? E a comunicação intergeracional no mundo digital, agora que está bombando, né? A necessidade de se comunicar com os netos cria isso. Vamos lá. Então, de novo, vamos citar aí a questão das regiões e da cultura. Depende muito, o envelhecimento ativo depende muito da região e da cultura e da condição social também da pessoa. Porque nós estamos falando de pessoas que têm uma vida estruturada financeiramente, tiveram uma vida estruturada, trabalharam, têm boas aposentadorias, têm sua casa própria, têm seu carro, então estão estabilizadas, então elas vão curtir. Tá? Então, a gente está falando dessa geração, desse grupo. Infelizmente, nós temos outros grupos, Brasil afora, que não têm as mesmas condições. Né? Questão do turismo, de que. Oi? Não tem as mesmas condições de acesso. De acesso, sim. E a medida, a outra pergunta é sobre o turismo, como é que é a palavra que você usou? Como ele colabora para esse envelhecimento ativo? O que você entende pelo envelhecimento ativo? Você já está dizendo. Como que o É. turismo colabora para isso? E a Bom, comunicação intergeracional. bom, o turismo, ele colabora na medida que ele oferece lazer, que ele oferece distração e principalmente conhecimento. Né? As pessoas ficam encantadas de conhecer coisas novas, os idosos, lugares novos, modos de vida novo, e isso faz com que eles queiram continuar viajando, continuar, e aí eles vão se cuidar bastante para poder continuar fazendo o que eles estão fazendo. Então, esse papel é importantíssimo do turismo. Para manter essa atividade aí dos idosos, né? O lazer e a cultura. Muito bom. 5 minutos finais para as nossas considerações finais. Eu vou deixar aqui um entendimento desse nosso bate-papo e aí te jogo uma pergunta-chave que você acha também, uma palavra-chave, então já quiser ir pensando aí. Mas eu acho que tem a ver envelhecer do que eu observo, seja no dia a dia, com as pessoas no meu entorno mais próximo, com os idosos que eu atendo no meu trabalho como guia de turismo, tem a ver com protagonismo, o olhar que o próprio idoso tem com ele mesmo em relação a ser protagonista da própria vida. E não para ficar só no campo das ideias, para pôr em ação mesmo, em prática, essa questão de ser a protagonista da própria vida, em todas as instâncias. Ser o autor, o diretor e o ator principal. E isso requer autoconhecimento. Requer também driblar o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão dizer sobre se eu vou fazer ou deixar de fazer determinada coisa por isso ou por aquilo. Então, é o famoso ser feliz, ser simples nas coisas em que você acredita. E aí, fechando a bola, vou já fazer meus agradecimentos e passar para você para as palavras finais. Quero agradecer, Marco, por aceitar esse bate-papo, esse convite. É um prazer sempre. A gente tem altos bate-papos, né? Sempre que a gente se encontra aí pelos caminhos, pelas estradas, e é sempre muito produtivo. Agradecer todo mundo que está participando com a gente aqui ativamente. E aí sim jogar para você, para suas considerações finais, 5 minutinhos, e uma palavra-chave que seja para você. Para mim é protagonismo e autoconhecimento, duas. Te dou as 2 palavras-chave. Então, bom, primeiro vou te agradecer também pelo convite, tá? Sempre muito bom conversar com você, sempre rendi muito nossos papos, né? Não sei se a gente conseguiu manter aí uma coerência de tudo que a gente pretendia falar, porque é Não muita se coisa, esgota, né? né? Em 1 hora não se esgota, é muita coisa interessante para falar. Exatamente. E quanto ao protagonismo, é isso que eu já falei, Cris. O trabalho do guia também é meio de psicólogo, de mostrar
que eles são protagonistas, que eles conquistaram, que eles têm a casa, o carro, a família linda, que eles têm os netos, que eles têm viagens no currículo. Eu trabalho com grupos que estão fazendo City Tour em São Paulo, ele fala, nossa, você lembra que o mês passado na Grécia, como foi lá, que aconteceu não sei o que lá? Então, assim, eles, sabe, eles gostam de falar, eles gostam de mostrar e de sentir que eles tomam conta da vida deles, né? Quando vocês vão voltar? Não sei, porque nós temos viagem marcada mês tal, mês tal, mês tal. Rapidamente eu conheci uma passageirazinha de 92 anos numa viagem que participava de tudo e ela me falou assim, vai tomar... Eu tirei uma foto nossa, ela falou, leva na minha casa, vai tomar um café, mas você me liga primeiro, porque na segunda eu tenho aula de crochê, na terça eu tenho hidroginástica, na quarta eu tenho alongamento, sabe? Eu falei, nossa, mas que dia que eu vou tomar esse café? Eu falei, todo dia você sai? Então, é bem isso mesmo, né? Eles tomam a rédea da vida, depois da vida estabilizada, e deixam os bambos viver, sabe? Já fizeram o que tinha que fazer. Então, eu acho que o turismo é uma das molas propulsoras, saber, eu quero ir, eu quero conhecer e eu vou. E eu vou fazer a minha história. Exatamente, viver, viajar, curtir, compartilhar, trocar, né? Produzir conteúdo e ser protagonistas. E eu acho que a gente não deveria Exatamente. esperar uma certa faixa etária para fazer isso, porque como a gente só tem o momento presente, o grande exercício é todos os dias tentar aprender uma coisa nova, ser feliz nas pequenas coisas, porque a gente não sabe até quando está aqui, né? Não precisa esperar a Exatamente. partir de tal data ou quando as condições forem ideais. Se você esperar as condições ideais, elas nunca chegam, porque o caminho é mais importante às vezes do que o destino. Você aprende no caminhar, né? Marco, muito obrigada para não nos derrubarem aqui os últimos segundinhos aí finais. Gente, muito obrigada a todos. E perguntas podem mandar para o meu Insta ou para o do Marco, alguma coisa que a gente não conseguiu responder. A Sandra até tinha sugerido fazer outra live, fechar essa e abrir uma nova. Hoje não foi a proposta, mas a gente de repente marca outros bate-papos, né? Vamos, Agora vamos, vamos sim. esse universo Vamos sim. para frente aí Vamos adiante. descobrir uma plataforma que não derruba a gente, tá? Que a gente fala o dia inteiro. Exatamente. Não é mesmo. Então Você tá bom, duvida? Marco. Muito obrigada. Não, duvido não. Tudo de bom. Beijo Obrigada, pra você. pessoal. Até a Obrigado, próxima. gente. Valeu. Pessoal Tchau, que tchau. acompanhou, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.